Hoje é muito importante. A gente vai falar da relação dos exames feitos com raios ionizantes e o câncer. Bom, e aí você logo começa se perguntando, né? Quais são os exames que têm raios ionizantes? Será que eu já fiz algum? A gente te garante que já. Provavelmente você já fez alguns exames que têm raios ionizantes. Para falar sobre isso com a gente hoje, para explicar como a gente deve se proteger desses exames, dessa radiação, estão aqui conosco o oncologista Dr. Paulo Hoff. Bom dia, bem-vindo mais uma vez, Dr. Paulo. Bom dia, Mari. Também está aqui com a gente o radiologista Antônio Souza Soares. Bem-vindo, ou melhor, Soares Souza, eu inverti, SS. Soares Bom dia, tudo bom? Bom dia, Mariana, bom dia, Fernando. Bom dia, doutor, bem-vindo pela primeira vez aqui conosco. Muito obrigado. Vamos, então, perguntando para o doutor, que é radiologista, né, o que são esses raios ionizantes que, na verdade, fazem parte da nossa rotina. Vou emendar, doutor, uma pergunta que chegou agora da internet, para a gente ampliar esse esclarecimento. É a Diana, ela está com a dúvida, olha, a ressonância magnética emite radiação igual ao raio-x? Não. De maneira nenhuma. A ressonância magnética é um campo magnético muito potente que usa uma radiofrequência, que são imagens que não trazem risco à saúde, enquanto que a radiação ionizante, não, ela é cumulativa e são exames que normalmente nós fazemos corriqueiramente, como a Mariana acabou de dizer. Então, os exames com raios ionizantes são esses exames que a gente faz desde sempre, o raio-x, a tomografia computadorizada, a cintilografia e basicamente são esses exames muito comuns e muito utilizados, principalmente os raios-x e a tomografia computadorizada. Mamografia também? Claro que sim, Mariana. Claro mamografia, que sim. Mamografia radiografia de dentista, radiografia também, de lógico, dentista, né? Claro, sem dúvida. Agora, doutor Paulo, quais são as relações desses exames com o câncer? Essa é uma pergunta excelente, Mariana. Até recentemente não havia muita preocupação, mas no final dos anos 90, início desse século, houve uma explosão no uso de exames, principalmente a tomografia, e o que nós temos hoje realmente é uma convicção de que o excesso de exames, veja bem, nós estamos falando do exame que está indicado, mas o excesso de exames é perigoso. Nos Estados Unidos, nós acreditamos que ao redor de 20 a 30 mil casos de câncer por ano foram causados por exames com radiação ionizante. É muita coisa. É muita coisa. Nós não temos números para o Brasil, mas se a gente fizer uma extrapolação rápida, nós vamos ver que provavelmente temos alguns milhares, poucos milhares de casos que podem ter como parte da sua gênese, da sua formação, exposição exagerada a raios ionizantes. E casos de câncer que talvez pudessem ser evitados. Exatamente. Vamos entender melhor, então, o que acontece quando a gente recebe radiação e por que isso pode provocar câncer. Então, a gente vai ter a simulação aqui de um exame. Isso. Então, aqui nós temos uma fonte de radiação, está fazendo o exame no tecido do paciente, você vê aqui músculo, ossos, você tem células dentro desses tecidos e a radiação passa por essas células, se nós pudermos ter a próxima imagem. Ao passar pela célula, ela passa pelo DNA e ele provoca danos do DNA. Por isso, você tem dentro do organismo certas proteínas especializadas de fazer o reparo desse DNA. Se esse reparo não for feito, você tem a formação de um câncer, esse câncer acaba afetando o órgão e, se não for detectado precocemente, pode se espalhar e vir a causar até o óbito do paciente. A gente tem dentro de cada célula um núcleo e dentro desse núcleo toda a célula tem DNA. Praticamente toda a célula tem DNA, raras exceções, né? O problema que a gente tem é que, embora esses danos sejam relativamente comuns e o nosso corpo é preparado para enfrentar os danos e repará-los, quando você tem um excesso de radiação, você tem um excesso de danos e o mecanismo interno de defesa pode falhar. E quanto mais radiação, maior a chance de que isso aconteça. Então, por isso que o excesso de exposição à radiação ionizante acaba sendo perigoso e, dependendo do volume, pode, assim, vir a causar um câncer. Bom, a gente vai ver no programa de hoje que esses exames, às vezes, na maioria das vezes, eles são inevitáveis. Mas o que te protege desses raios ionizantes é um colete como esse aqui. Ele é pesado, é feito de chumbo, tem proteção específica para várias partes do corpo. Você já usou quando fez o raio-x? Já te ofereceram um colete assim? Você já pediu? Sabe que é necessário pedir? A gente vai entender mais sobre esse assunto no hospital que é referência no Brasil inteiro, no interior de São Paulo, o Hospital de Barretos. O Marcelo Ferri conta pra gente. Quase todo mundo já fez pelo menos um raio-x, não é mesmo? Já fiz vários. Quando? Perdi já de contagem. Desse daqui eu fiz uns 3 ou 4 já.
Nesse exame, raios eletromagnéticos atravessam o nosso corpo e produzem imagens capazes de mostrar desde um osso quebrado até um tumor. Não é difícil descobrir quando o exame emite radiação. Nos ambientes em que eles são feitos, há esse símbolo bem conhecido. Ao mesmo tempo que ajuda os médicos a diagnosticar doenças, a radiação pode ser muito perigosa. Se for em grande quantidade ou muito repetida, ela pode alterar o DNA nas células humanas. Existem partes do corpo que são mais sensíveis, como os olhos, a glândula tireoide, a medula óssea e o sistema reprodutor, tanto do homem quanto da mulher. O raio-x ele tem dois efeitos, que é o efeito determinístico e o efeito estocástico. O determinístico é o que, com a utilização repetida do método, vai ocorrer uma mudança ou uma alteração local, né, no órgão, e o estocástico ele pode vir a gerar um tumor, uma neoplasia, se ele não for bem indicado ou se ele for repetido de uma forma inadequada. A radiação também pode atrapalhar a formação do feto, por isso não é recomendado para as grávidas. Quanto menos exposição, melhor. O acompanhante precisa usar colete e protetor do pescoço. E na hora de disparar o raio-x, o técnico se esconde atrás de uma parede de chumbo. Nos exames de tomografia, o cuidado é ainda maior. Apenas o paciente permanece no local do exame. Os médicos e técnicos ficam nesta outra sala, protegida com paredes de chumbo. A quantidade de radiação varia e é medida por uma unidade chamada milisievert. O que emite menos é o raio-x das extremidades, do pé ou da mão. Se for do abdômen, 12 vezes mais. E do tórax, 18 vezes. As tomografias lideram o ranking. A da cabeça usa 4 milissieverts, no peito 18 e abdômen até 25 milissieverts, ou seja, é o mesmo que fazer 250 radiografias da mão. Hospitais como o de câncer de Barretos, no interior de São Paulo, monitoram a radiação que os técnicos e radiologistas recebem durante o trabalho. Ela não pode ser maior que 20 milissieverts por ano. O controle é feito por esse crachazinho chamado dosímetro. Aqui dentro possui uma pastilha que vai absorver a radiação. E a partir daí, esse dosímetro, depois do período de uso, que é o uso mensal, é devolvido ao laboratório e o laboratório vai fazer análise de quanto que cada indivíduo recebeu de radiação. Mas e a radiação para o paciente? Nunca pensei nisso. Deve ter sido bastante, né? A Brenda está certa. Não há como evitar a exposição, mas tem como diminuir. O técnico consegue manualmente mexer, diminuir e mesmo assim ter uma qualidade técnica razoável. Quando o seu médico pedir um exame que use raio-x, lembre-se de avisá-lo se já tiver feito o outro antes. É mais preocupante quando você tem uma doença crônica ou você tem uma patologia que precisa ser tratada por muito tempo, né, por longos meses ou longos anos, do que uma população que vai fazer, na verdade, só um raio-x anual ou um raio-x a cada 2 anos. E veja também se no local do exame está sendo tomado o cuidado necessário. Os aventais, né, os aventais de chumbo, os protetores de gônada e os protetores de tireoide. A gente tem uma pergunta do nosso auditório virtual sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha aqui do Henrique. Tem alguma parte do corpo que merece um cuidado maior com a radiação? Henrique, o Marcelo falou algumas partes na reportagem, mas vamos explicar um pouquinho melhor, né, doutor Paulo? A gente está aqui com 2 modelos, um feminino, outro masculino. E ele disse, né, que os ovários na mulher são órgãos que podem ser mais afetados e os testículos no homem também são mais afetados. Por que isso acontece? É verdade, Mari. Tem algumas razões. A principal delas é que, além de poder causar câncer, a radiação afeta o funcionamento normal das células. Tanto os ovários como os testículos são gônadas, são órgãos que estão produzindo células para reprodução. E se houver uma exposição exagerada à radiação, você pode esterilizar essas células. Elas podem perder a capacidade de reprodução e você pode fazer com que a pessoa não possa ter filhos depois. Então, essa é uma razão particular de cuidado. Outro, por exemplo, no caso do homem, que os testículos estão mais expostos, tem menos tecido entre eles e a fonte de radiação, a dose, consequentemente, de exposição pode ser um pouco maior. Mas o cuidado maior mesmo é porque são células que estão replicando muito, então o impacto tanto a nível de DNA
para causar o câncer, quanto futuramente na reprodução humana, pode ser importante. E a tireoide também é uma glândula que fica nessa região do pescoço, que também é bastante sensível à radiação? Ela é muito sensível, a gente usa o termo radiosensível, e a tireoide e o sangue, a medula óssea, são, infelizmente, estruturas que são muito sensíveis à exposição de radiação em vias de formar um tumor. Então, você tem como complicações comuns de exposição exagerada à radiação tumores na tireoide ou leucemias. No caso, por exemplo, de uma explosão de bomba atômica ou um acidente como a usina de Chernobyl, os problemas que a gente fica mais preocupado são câncer de tireoide e leucemias, que são câncer do sangue. E esses protetores aqui que a gente está vendo são os que a Mariana e o doutor Paulo falaram, né, doutor Antônio? Agora, a gente tem aqui também uma proteção muito importante para uma área sensível, a região dos olhos. Que é a região dos olhos, que é a proteção principalmente do cristalino, que às vezes uma radiação pode levar a uma catarata precoce. Então, principalmente quem trabalha com radiação ionizante deve utilizar esse óculos, que é a proteção, e quando puder utilizar, não estiver examinando essa região da face, outra parte também usar. A gente já não está falando aí no caso de câncer, mas de catarata. É um óculos pesado, ele é revestido de chumbo e o paciente usa, às vezes, também o técnico que vai aplicar. O técnico, o operador também utiliza também, Fernando. Sim. Ele está todo revestido de... Não, principalmente, ele está todo revestido principalmente na área que atinge diretamente o cristalino ou o olho. Sim. Agora, a gente viu na reportagem, doutor Antônio, uma moça fazendo mamografia sem esse protetor da tireoide. Não. Se você puder usar e se tiver disponível, é sempre melhor, é bom pedir. É sempre bom. Você podendo proteger qualquer órgão, principalmente um órgão radiosensível, como o doutor Paulo acabou de dizer que é a tireoide, e tendo essa disponibilidade, sempre você deve utilizar e sempre deve ser oferecido para o paciente. Quando você coloca um protetor de chumbo como esse aqui nessa região, nada vai chegar aqui? Você está totalmente protegido ou alguma coisa... Não, na verdade, o raio, se você, por exemplo, numa mamografia, o raio basicamente vai diretamente só à mama, são aparelhos muito modernos. Eventualmente pode ter alguma radiação secundária. E isso aqui é o suficiente para impedir que essa radiação secundária chegue à tireoide, por exemplo. Agora, isso então, no sentido de prevenção, é adequado e é ideal que se use. A gente tem aqui uma folha com material desse chumbo, né, que é bem pesado, é bem denso, né? Pela TV já dá para ver a densidade da folha. E tô lembrando também do exame que a gente faz rotineiramente na cadeira do dentista. Essa região da tireoide está exposta também, pelo menos tem uma proximidade grande. De certa forma, sim. Embora o raio esteja colimado e fechado na região de interesse, o raio secundário pode ocorrer. E também pode utilizar essa proteção. Posso pedir para o dentista essa proteção de tireoide? Sem dúvida. Não é um equipamento caro, né? Não é não. A Márcia está querendo comprar. Pelo seu valor. Não é seu valor, não é caro, não. Não, mas para os laboratórios terem, para as clínicas terem? Não é. E não só como proteção de tireoide, como o Dr. Paulo mesmo falou, a proteção de gônadas, né? Sim, eu acho importante que a gente protege os ovários, os testículos, sem dúvida, né, que fica na área do aparelho reprodutor. Esse aqui seria uma proteção do testículo, paciente deitado, uma proteção. E esse aqui, proteção de gônadas, de ovários, por exemplo, nas meninas, tem os vários tamanhos, dependendo do tamanho da menina ou da mulher, para você proteger. Por exemplo, torci o tornozelo, jogando bola, vou fazer um raio-x. Eu preciso pedir esses protetores todos? Não, na verdade é o seguinte, Fernando, se você for fazer uma radiografia do pé ou do dedo e você fechar o cone a uma distância de 1 metro, praticamente você não tem mais raio nenhum. Por quê? São aparelhos muito modernos, em que é totalmente fechado o cone nesse sentido. Agora, se você se sentir mais confortável, se você tem essa disponibilidade, por que não utilizar, né? Sim, então, vale a pena. Agora, no método, o senhor falou, nenhum. As crianças, às vezes baixinhas, se tiver no dedo do pé, pode chegar à cabeça. Mas de certa forma, sim, a área corpórea é menor, os espaços são menores. As crianças e a criança tem que ter um cuidado muito maior, né? Tem que ter um cuidado muito maior. Falando dos cuidados na hora de fazer exames com radiação, exame de raio-x, por exemplo, que a gente faz ao longo da vida. E agora a gente vai acompanhar lá no Hospital de Barretos, com Marcelo Ferri, um cuidado muito especial na hora de fazer esses exames nas crianças. Tem um programa de computador que regula a dosagem da radiação. Vamos acompanhar. Quantos exames com radiação uma pessoa pode fazer na vida? Nem os médicos sabem com certeza. É por isso que o cuidado deve começar na infância. Como é um hospital oncológico, essas crianças elas vão submeter a exames mais do que uma criança não oncológica.
Então a gente tem que tomar mais cuidado com a radiação que essas crianças vão tomar durante toda a sua vida. O Hospital de Câncer de Barretos realiza 25 procedimentos radioativos por dia em crianças e adolescentes. Acha muito? Poderia ser mais. Há 2 anos, o hospital adotou uma série de procedimentos para diminuir a exposição do paciente. Antes mesmo dele entrar na sala de tomografia, uma equipe médica analisa cuidadosamente o prontuário, a necessidade e a finalidade do exame. Tudo isso para que o paciente receba apenas a quantidade de radiação necessária para o seu diagnóstico. Com isso, o hospital conseguiu reduzir em 67% a emissão dos raios que fazem mal para a saúde. O programa de computador reduz a potência do tomógrafo. Assim, a nitidez da imagem é menor, mas suficiente para o que o médico precisa ver. A mãe fica na sala, devidamente protegida por um colete de chumbo, para evitar que ele se mexa e, claro, deixar o Miguel mais tranquilo. Ele não chora, ele fica paradinho, não precisa de repetir nenhum exame dele até hoje, ele colabora. O Miguel tem 7 anos, faz o tratamento há 3 e já passou por pelo menos 10 tomografias. Hoje o exame é para ver como está a coluna. No adulto, a gente faria 3 fases. Quer dizer, o paciente iria passar 3 vezes no tomógrafo. Já no Miguel, nós vamos fazer uma fase com contraste e o paciente só vai passar uma vez no tomógrafo. Então, por isso, a gente vai reduzir a dose de radiação nesse paciente. Isso então quer dizer que o Miguel vai receber 3 vezes menos radiação do que ele receberia se fosse adulto? Isso, exatamente. Só vai receber 1 terço. Agora, às vezes precisa mesmo, né? 10 tomografias, doutor Paulo, é bastante para uma criança? Depende da situação, né, Mário? Claro, se você olhar unicamente no número, é bastante. Mas se há necessidade, o exame tem que ser feito. Temos que lembrar sempre que medicina é uma comparação de custo-benefício, não é só custo financeiro, é o custo em risco futuro, etc. Uma criança com câncer certamente fará mais de 10 tomografias. Uma criança saudável não deveria fazer nenhuma. Então é muito importante que o médico faça uma seleção adequada do exame para aquele paciente. Me adiantando um pouquinho, Mário, nós temos 3 maneiras de reduzir o risco. Ou você não faz o exame, se ele não for necessário. Se ele for necessário, você procura a melhor alternativa de exame. Quem sabe um ultrassom, uma ressonância pode fazer a mesma solução. E terceiro, como foi mostrado no programa, você faz projetos em que você usa o software da máquina para diminuir o risco. Máquinas modernas, com software moderno de tomografia, podem dar até 10% da dose de uma máquina antiga. Então você veja que aí 10 tomografias passa a ser o equivalente a uma, se você usar um software moderno e uma máquina moderna. Mas o importante é isso, não há que se ter medo do exame, mas o exame tem que ser indicado, não pode fazer o exame por fazê-lo. São exames que têm consequência. É o que a gente está vendo hoje, é isso, né? Que muitas vezes as pessoas elas têm mania, né? Querem ver o que está acontecendo. Por dentro já pede logo um exame para o médico, ficam aflitas e tal. E a gente está vendo que tem um risco, que não pode ser desconsiderado, né? É verdade, Mariana. Existe um risco e eu acho que, como o Dr. Paulo falou, tem que ser bem indicado o exame e, sem dúvida nenhuma, cabe a nós radiologistas indicarmos, como foi mostrado anteriormente, a reduzir as fases, principalmente em criança. Mas, evidentemente, o exame, quando indicado, pode trazer um benefício muito grande para o paciente e ser muito importante ao paciente. Vamos conhecer aqui a comparação entre as radiações emitidas em cada um desses exames. Lembrando que o exame de ultrassom, gente, não tem raios ionizantes. Olha lá, a mamografia é que a gente está fazendo uma comparação com o raio-x, que seria o mais simples, né? O de menos emissão. Pois não? Pode falar. Não, então nós temos a comparação mostrando a relação do número de raio-x que corresponde a cada exame aproximadamente, né? E nós podemos notar principalmente que exames tipo PET-CT e o CT mesmo tem uma irradiação maior. E a tomografia computadorizada teve um crescimento muito grande nos últimos anos. Mas com um trabalho importante que foi feito entre médicos e empresas, hoje, com as máquinas modernas, como o Dr. Paulo acabou de falar, reduziu-se muito a radiação. E com a redução, fazendo um exame inteligente, com protocolos adequados, também consegue-se reduzir essa radiação. Desde que o exame esteja bem indicado, então passa a ser um exame extremamente importante para o paciente. Mas a tomografia computadorizada é uma fonte significativa que a gente tem que ponderar muito
e fazer uma indicação muito precisa. Se vale a pena ou não, né? Agora, a gente pode olhar isso, as mulheres, principalmente na história da mamografia, e ficar com medo de fazer uma mamografia. Doutor Paulo, não precisa ficar com medo de mamografia, até porque a mamografia pode evitar o câncer, né? Exatamente. Eu acho que isso é só um sinal de que a mamografia deve ser feita como indicada pelo médico. Não deve ser feita várias mamografias no ano, etc. Mas a mamografia anual, ela tem um impacto na redução de morte pelo câncer maior do que o pequeno risco de que a radiação possa causar. Então, certamente não deve ser uma justificativa para que ela não seja feita. Ao contrário, no Brasil nós precisamos aumentar o número de mamografias feitas nas mulheres em idade adequada, porque o benefício é muito maior. Hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo, é hora do G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. A gente começa falando da reintegração de posse em um terreno perto do Rodoanel, aqui em São Paulo. 3.000 famílias deixaram a área invadida agora de manhã. Um pouco mais cedo, os moradores colocaram fogo em alguns barracos, mas a PM disse que a reintegração é pacífica. E o trecho do Rodoanel, que ficou interditado por 3 horas, já foi liberado. E aqui no Brasil, mais de 35 mil trabalhadores da indústria automotiva estão parados. Há um mês, esse número era de 10 mil. Isso acontece porque a produção de veículos aqui no país está em queda, então as fábricas têm que dar um jeito de lidar com a crise. Ou colocam os funcionários em férias coletivas, ou suspendem os contratos temporariamente. E a gente termina o boletim hoje com uma notícia muito legal. Um austríaco foi o primeiro homem amputado a usar uma prótese sensível, que recria a sensibilidade do membro. Quando ele colocou a prótese, ele disse que teve a impressão de que tinha um pé de novo, porque começou a perceber a diferença entre pisar na grama e na areia, por exemplo. E olha só, agora ele corre, anda de bicicleta e faz escalada. Demais, hein, Mari Fê? Sensacional, você voltar a ter sensibilidade no pé, conseguir diferenciar o tipo de piso que você tá, demais. Preciosidades, né, que a gente tem todo dia e nem percebe, né, Mari? Bacana. Pois é, muito legal. Valeu, Mari, bom trabalho pra você, ótima terça-feira. Até amanhã. Até amanhã. Os perigos e cuidados na hora de usar os exames com radiação, até mesmo quando esses exames são usados para combater o câncer. É preciso informação útil e também as dicas importantes do médico, como mostra a Sabina Simonato. Fazer um raio-x ou uma tomografia é como fotografar o nosso corpo por dentro. E para obter essa imagem, uma onda atravessa o nosso corpo. Essa é a chamada radiação. Agora, será que ela precisa ser a mesma para fazer uma imagem da minha mão ou do meu tórax? E o tamanho da pessoa? Uma maior que eu ou outra mais pesada? Todo mundo precisa receber a mesma dose? Quanto maior a área, maior a exposição. A gente precisa dar uma quantidade maior de radiação dependendo do tamanho do que a gente quer enxergar. Se for numa mão, essa espessura é pequenininha, mas se for uma mão mais gordinha, vai precisar um pouco mais de radiação. É a mesma coisa num tórax e numa pelve. Só que quando o médico pede um exame desses aí, a dona Maria... Eu falo, doutor, precisa só no último caso, hein, que o senhor pede pra mim, tá bom? Ela tem razão. Quanto menos exposição à radiação, menor a chance que você tem de ter um tumor induzido por radiação. Mas o Walter sabe que o médico só vai indicar se for ajudar. Eu acredito que eles não vão usar uma radiação acima do normal, se é para cuidar da saúde, né? E quando não dá para fugir da radiação, tem jeito de controlar? Não tem menos radiação, mas a gente consegue ser mais preciso. Então, focar a radiação onde a gente realmente precisa que ela esteja. O software faz um retrato tridimensional do tumor. Diante da tela, o médico e um físico determinam onde a radiação vai ser aplicada e por onde ela vai entrar no corpo do paciente. O programa ajuda a concentrar os feixes. Por exemplo, a parótida, os olhos e a medula, que é esse roxinho. E o volume-alvo, nós vamos fazer o planejamento, e aqui já é o final, onde essa curva verde mostra como a gente consegue entregar a dose sem afetar, por exemplo, o órgão de risco, que é a medula.
Todo esse cuidado é porque a doutora sabe dos riscos. Se a gente utilizar uma dose muito alta de radiação num determinado órgão, a gente pode fazer com que aquele órgão pare de funcionar. Para diminuir os efeitos colaterais da radioterapia, o seu Jader recorre a um truquezinho: água. Esse daqui é o 4º copo que eu tenho que preparar para dar um bom volume, para evitar que os raios também se desviem e atinja as células boas. A gente pede para o paciente encher a bexiga com água, ele toma bastante água antes de entrar na máquina, para quando ele entrar a bexiga está bem cheia e bem fora do campo de tratamento. Você só atinge a próstata, no caso? A gente tenta atingir a próstata, acaba irradiando um pouquinho a bexiga, mas muito menor do que se ela tivesse vazia toda dentro do campo de radiação. Exames mais precisos, menos risco. Agora, você lembra da pergunta do Pedro? Vamos dar uma olhadinha de novo? O raio-x digital usa menos radiação, doutor Antônio? Não. O raio-x digital é uma forma moderna que nós estamos utilizando na documentação do exame, em que ela fica digitalizada e não tem mais aquele filme antigo que se usava daquela maneira. Você não precisa, você vê no computador. Se você quiser, você imprime no filme, mas ela não utiliza mais radiação. É um método moderno e eficiente. Mais ecológico também. Mais ecológico também, que você não precisa nem do filme, na verdade. Doutor, a Valéria tem uma dúvida muito comum, está representando também a dúvida de várias outras pessoas. A radiação do micro-ondas pode causar câncer? Olha, a radiação do micro-ondas pode causar dano à pele, pode causar dano aos tecidos, mas não câncer por si só. E o micro-ondas, ele é desenhado para que a radiação não escape de dentro dele, Fernando. Então, desde que você não quebre o micro-ondas, ele é seguro. E se quebrar também não vai ligar? Não vai ligar, pelo amor de Deus. Então, tá tudo certo, né? Doutor Paulo, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado sempre. Obrigado, doutor Antônio, gostou? Foi tudo Gostei bem? muito Ótimo. Tá bom. Você, Mariana? Adorei. Aprendemos muitas coisas hoje, né? Então tá. Mariana só tinha um protetor. Ela quer. Eu vou comprar meu protetor de tireoide. Mas lembre-se de fazer os exames quando necessários e bem indicados. Você fica agora com a Fátima Bernardes, o encontro. E tem gente que emagreceu lá também, hein, Fê? Puxa, a filha em casa, um casal perdeu não, porque se perder acha, eliminou quase 80 quilos. Tem Paola Oliveira também, e a Fátima também. Fala, manso. Opa! Até mais, a gente se vê amanhã.